Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou disponibilizar de graça para você baixar essa daqui, que é uma planilha de contas a pagar. Uma planilha que você pode registrar mês a mês as despesas, os gastos, investimentos, custos da sua empresa e acompanhar a evolução desses gastos através de um dashboard. Olha só, estou vendo aqui entre o período de agosto e dezembro e eu consigo ver as despesas apenas desse período. Entre abril e maio, e olha lá, se eu quiser ver no detalhe apenas 2 meses, não sei, outubro, novembro e dezembro, eu tenho esses detalhes. Apenas 2 meses, ó, agosto e setembro, eu tenho isso. E é claro, além de você ter um painel, um dashboard prontinho para você utilizar, uma planilha completa para você registrar todas as despesas no detalhe da sua empresa. Eu vou liberar essa planilha para você baixar gratuitamente hoje. Tá aqui o link na descrição. E vale a pena você assistir essa aula, porque nela eu vou te explicar o funcionamento dessa planilha e como que você pode tirar o máximo dessa ferramenta para o seu trabalho ou para os seus estudos. E aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra sempre 3 links. No primeiro link a gente tem informações sobre o nosso curso completo Excel Impressionador. No segundo link tem sempre um mini curso gratuito que você pode começar a fazer hoje mesmo. Vale a pena você clicar nesse segundo link e garantir acesso ao seu mini curso. E o terceiro link tem justamente o arquivo que eu estou utilizando nessa aula, que é essa planilha de contas a pagar. Mas olha só, minha sugestão, já clica agora, baixa a planilha, mas assiste aqui a aula porque eu vou te ensinar o passo a passo de como extrair o melhor dela, tá bom? Olha, esse daqui é o dashboard da nossa planilha. Talvez seja a principal planilha, né? A principal visualização que a gente tem aqui. Mas antes da gente chegar no dashboard, para a gente conseguir construir tudo, a gente precisa primeiro fazer alguns cadastros, tá bom? Nessa planilha de cadastros, a gente vai cadastrar os fornecedores. Então a gente tem aqui uma lista que eu fui criando com alguns fornecedores fictícios, telefone de contato e o e-mail, beleza? Claro, importante você ter as informações de contato dos seus fornecedores, às vezes para negociar alguma coisa, ou se eles não mandaram algum boleto que você está esperando para pagar, entrar em contato com eles para ver o que aconteceu e assim por diante, tá bom? E no segundo, né, na segunda tabela, a gente tem uma justificativa, né, uma tabela de justificativa de diferença. Por quê? A gente vai fazer ali no nosso cadastro de despesas, né, vai cadastrar diversas despesas e vão ter 2 colunas, uma para o valor original e outra para o valor que foi efetivamente pago. Então, por exemplo, imagina uma conta de energia, elétrica. Você, a princípio, ia pagar R$300 e acabou pagando 330. Por que você pagou R$30 a mais? E aí tem as justificativas, entendeu? Então pode ter sido um atraso do pagamento, né? E aí pode ser atraso por falta de notificação da empresa ou um atraso por falha sua, né, da sua equipe. Pode ser por conta da mudança de um escopo, então você orçou um produto, orçou um serviço, na verdade acabou contratando outro. Pode ter sido por multa, então, por exemplo, eu deixei de pagar e aí foi cobrada uma multa. Demora entre orçamento e compra. Às vezes você faz o orçamento hoje e demora muito para fazer a compra, daqui a 3, 4, 5, 6 meses, esse preço já pode ter mudado. E mudança de fornecedor. Às vezes você ia fechar com o fornecedor, mas ele deu para trás, você teve que fechar com outro, acabou gastando mais que o orçado. Você pode perceber aqui, pela minha lista de fornecedores, né, talvez você possa ter adivinhado, que o exemplo que eu fiz aqui é de uma empresa, né, que faz reparos em carros, uma oficina mecânica, tá bom? Então os meus fornecedores são montadores, tem fabricantes de lubrificantes, peças automotivas, pneus e assim por diante, tá bom? Se você olhar aqui nas despesas, a gente tem uma tabela com o nosso controle de despesas. Essa daqui vai ser o coração da nossa ferramenta, da nossa planilha de contas a pagar. Porque aqui é onde você vai registrar mês a mês todas as contas que você vai pagar e as contas que você pagou. A minha sugestão é a seguinte: você vai criar, né, no primeiro mês uma relação com todas as contas que você vai pagar. Então imagina que todo mês você paga a conta de água, a conta de luz, você compra alguns suprimentos, por exemplo, óleo lubrificante, compra peças, entendeu? Então todo mês você já vai ter ali aquelas despesas que você tem sempre. E aí você sempre vai registrar essas despesas. Se aparecer alguma despesa eventual, você também coloca aqui, tá bom? Então eu fiz um investimento, né? Comprei um maquinário novo para minha empresa. Também entra aqui, também é uma despesa, beleza? E o que eu tenho?
eu tenho aqui uma lista, eu coloquei aqui algumas despesas de exemplo para você ver, e eu vou mostrar coluna a coluna para que serve cada uma, tá bom? Eu separei esses gastos em alguns tipos. Tem os gastos que são custo de produção, então é um custo para você realmente produzir um produto ou realizar um serviço, algo que está diretamente atrelado a um produto. Então, se você fabrica cadeiras, né? O que é um custo de produção? É você comprar a madeira da cadeira, o verniz que você vai utilizar na cadeira, a tinta que você vai utilizar na cadeira, beleza? Isso é um custo de produção ou de serviço, né? Se for de prestação de serviço também. A despesa operacional é algo que pode não estar diretamente relacionado, você não está vendo ali no seu produto. Então, por exemplo, uma despesa operacional pode ser a conta de energia elétrica e conta de água. Quando você olha para uma cadeira, você não vê energia elétrica, você não vê água, você vê madeira, você vê verniz, você vê tinta, né? O que você olha para o produto e vê é custo. Mas despesas são aquilo que, por mais que você não olhe no produto, não olhe no serviço, você precisou. Então, não adianta nada, né? Você ter madeira, você ter verniz, você ter tinta, mas não ter energia para conseguir cortar a madeira no formato certo da cadeira, tá? Essa é a diferença mais ou menos de custo e despesa a bem grosso modo. Você também tem os salários dos seus funcionários, provisão, que é quando você guarda o dinheiro, às vezes para algum investimento futuro, ou provisão para caso você tenha algum cliente que não venha a honrar com os seus serviços, né, com os seus pagamentos. Então você faz uma provisão. Impostos, investimentos e depreciação, tá bom? Isso daqui são alguns tipos de gastos que eu coloquei nessa planilha. E aí você coloca uma descrição. Então olha só, coloquei aqui 2 custos. Um é lanterna traseira de um SUV médio, de um veículo específico. E depois lubrificante automotivo. Coisas que são essenciais, que você consegue ver ali quando você faz uma manutenção de um carro. Eu tenho uma despesa operacional, que é a conta de água de maio de 23. Salário do mecânico em junho de 23. Impostos, né? Paguei ISS, que é o imposto municipal. Investimento, pensa em uma oficina mecânica, né? Então o que eu posso ter de investimento em uma oficina mecânica? Eu comprei um novo elevador de carros. Aquele elevador que você coloca o carro em cima para você conseguir fazer manutenções por baixo. Então, isso é um investimento. Imposto, paguei ICMS, salário do mecânico, do eletricista e despesas operacionais também, né? Como conta de energia. Eu fui colocando aqui alguns exemplos, mas é claro que você vai baixar essa planilha e quando você for utilizar no seu trabalho, você vai colocar aqui as informações que fazem mais sentido para sua empresa. Óbvio, eu estou falando de uma oficina mecânica, então faz sentido falar de lubrificante, de lanterna, de mecânico, de eletricista, mas você vai adaptar isso para a realidade do seu trabalho, tá bom? Além disso, você tem a data de todos esses gastos, o fornecedor, quando fizer sentido, né? Então, lembra que a gente cadastrou aqui uma lista com fornecedores? Aqui nas despesas, você pode selecionar um dos fornecedores que a gente cadastrou lá. Automaticamente, quando você inclui um fornecedor novo aqui, ou altera um fornecedor que já existe, ele já é atualizado aqui, tá? E aí, fornecedor, quando fizer sentido, né? Então, por exemplo, paguei imposto, né? Não é bem um fornecedor, né? É a prefeitura, ou um salário, né? Não é um fornecedor, é um funcionário. Enfim, você preenche essa coluna quando for necessário. Forma de pagamento, importante. Eu coloquei aqui algumas formas de pagamento, como o Pix, é o que a gente está utilizando muito hoje em dia, né? Mas também tem DET, DOC, boleto, crédito, débito, dinheiro e cheque. Vai colocando a forma de pagamento de todas essas despesas. E aí, aquelas 2 colunas que eu tinha comentado contigo antes. Valor original e valor pago. Repara, eu tenho uma coluna aqui com valor original, por exemplo, da lanterna do SUV médio. Eu ia gastar R$2.000, era o que estava orçado. Mas eu acabei gastando R$2.235. O que eu gastei, né? Você tem a justificativa da diferença, que eu tive que mudar de fornecedor. Eu ia comprar com fornecedor e acabei comprando com fornecedor mais caro. Olha essa conta aqui de 500, eu acabei pagando 520, sendo que 20 foi de multas e juros, né? Então a justificativa foi multa. E assim por diante. O legal é que você já comece o mês preenchendo aquelas despesas que são fixas, né? E você pode até, inclusive, copiar do mês anterior. Então, todo mês você tem conta de luz, conta de água e conta de gás e assim por diante. Você já começa o mês colocando nessa tabela esses gastos, essas despesas, com o valor original. E quando você pagar, você preenche apenas o valor pago. De forma que você vai ter o seguinte, ó. Imagina que você tenha uma tabela assim, tá? Então, eu tenho todos esses gastos aqui orçados,
sendo que só foi pago até aqui. Significa que esses aqui estão orçados, eu estou me planejando para pagar, mas ainda não paguei. Como que eu sei que eu não paguei? Porque a coluna de valor pago não está preenchida, beleza? Então é uma forma ótima de você acompanhar quais contas já foram pagas e quais ainda faltam pagar. E tudo isso daqui culmina no nosso dashboard. No final, a gente vai ter aqui um dashboard, um painel em que você vai conseguir acompanhar as despesas da sua empresa como um todo. Então eu tenho aqui a evolução dos gastos por mês, ó, você vê mês a mês o quanto você está gastando, tá vendo? E isso em cada dia do mês. Você consegue ver diferença. O que é essa diferença aqui? É a diferença entre valor pago e valor original, né? Então aqui eu tenho um gráfico apenas com a diferença, o quanto que você pagou a mais, e você vê que a maior parte é por demora entre orçamento e compra, depois mudança de fornecedor, depois multa e atraso por falta de notificação, beleza? Você consegue saber também quanto você está gastando por fornecedor. Então tem um fornecedor aqui que está gastando bem mais, que é a Inovanox, e depois Fight e a Fish Lubrificante gastando em seguida. Você tem os gastos por tipo, ó, o maior gasto que a gente está tendo é de investimento, depois salário, custo de produção, impostos, depois gastos por forma de pagamento. Eu estou pagando muita coisa no crédito, depois no Pix, boleto, débito e TED. E o mais legal é um dashboard. Então eu posso vir aqui em cima, nessa linha do tempo, ó, e selecionar. A princípio eu estou vendo todas as informações do ano 2023. E se eu quiser filtrar apenas alguns anos? Quero ver apenas as informações de agosto e setembro desse ano. Selecionei agosto e setembro e pronto. Agora eu estou vendo tudo apenas agosto e setembro. Se eu quiser ver de julho até outubro, olha lá, pronto. Ele muda automaticamente. É uma ferramenta bem interessante, bem rápida, né? Olha a quantidade de análise que você consegue fazer em um curto espaço de tempo, apenas alterando os valores aqui que você selecionou no ano na nossa planilha de contas a pagar, beleza? Então vale a pena você baixar essa planilha aqui, adaptar para a realidade da sua empresa, preencher com as informações da sua empresa e utilizar ela. Você pode fazer alterações nessa planilha e, claro, caso você ainda não trabalhe, você ainda está apenas estudando Excel, se preparando para um processo seletivo às vezes, vale a pena você baixar essa planilha e entender como que eu fiz ela, o passo a passo. Usa isso como fonte de estudo para você. Beleza, pessoal? Eu quero saber se você gostou desse tipo de aula em que eu trago uma ferramenta pronta, funcionando e libero para você baixar, seja para usar no seu trabalho, seja como fonte de estudo. Se você gostou desse tipo de aula, coloca aqui nos comentários um vou baixar. Porque se eu ver que vocês estão comentando vou baixar, que vocês estão baixando essa planilha, eu vou entender que esse tipo de aula é interessante para você e eu continuo produzindo conteúdos desse jeito, sempre trazendo uma planilha gratuita para você baixar. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de comentar aqui embaixo que vocês vão baixar essa planilha. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima.